Você fazer um exercício em trios, onde se executem movimentos variados, onde as pessoas possam, além de estar executando aquele determinado fundamento, ele também poder estar entendendo um pouco da relação espacial que existe no jogo. Então, um exemplo bem simples, uma figura 8, por exemplo. Uma figura 8 é um bom exemplo de um exercício sincronizado. Porque você está trabalhando com passe, você está trabalhando com deslocamentos numa determinada ordem. Isso é importante para que a criança entenda essa questão espacial que acontece no jogo de basquete. As brincadeiras, por que não? As brincadeiras fazem parte, sim. Você pode bolar brincadeiras com fundamentos do jogo. E eu diria para vocês que isso não deve ocorrer somente num nível de iniciação. Quem trabalha com alto rendimento sabe que às vezes você tem que dar uma quebrada violenta na rotina de treinamento, porque não é fácil você treinar todo dia a mesma coisa, né? O cara entra na quadra e ele já sabe que vai ter aquele exercício, que vai ter aquela sequência, que vai ter aquele... De vez em quando você quebra a rotina, até usando os elementos do jogo, mas criar uma brincadeira, um jogo diferente, até para atleta de alto rendimento isso é válido, no sentido de quebra de rotina, de manter a motivação, né? Porque não deve ser fácil. A gente fala muito de criança, de aprendizagem, a gente tem aqui vários técnicos de alto rendimento, mas não é fácil você manter o nível da equipe motivada treinando todo dia a mesma coisa. Haja motivação, né? Você tem que ter um objetivo muito bem definido, você tem que ter um grupo muito bem centrado, focado, mas não é fácil. Então, de vez em quando, quebrar essa rotina através de uma brincadeira é válido, por que não? Utilizando, isso às vezes, né, eu não sou da área, até o professor Mário pode me corrigir, mas às vezes, em termos de preparação física, isso é utilizado, né? Você tirar o atleta daquela rotina normal da preparação física, levá-lo para um ambiente completamente diferente, mas fazer a mesma coisa. Ele está trabalhando as mesmas capacidades, só que em vez de trabalhar na quadra, ele vai trabalhar lá no gramado, no campo de futebol. Só mudar o ambiente já dá uma outra visão. Tá? Então a gente sabe que principalmente com atleta de alto rendimento, essa rotina é terrível. Uma das coisas que mais incomoda o atleta é a rotina, né? A rotina. Sempre a mesma coisa. Muito bem. Situações de jogo, você simular situações de jogo através de exercícios. Então, por exemplo, se eu tenho lá no meu ataque uma situação de trios, né, que envolve um passe, um corta-luz do lado contrário da bola, etc, etc, vou bolar exercícios para treinar essas coisas. Eu estou aproveitando, então, não só trabalhando a parte de fundamento, a parte técnica, mas também a parte tática do meu time. Posso fazer a mesma coisa com a defesa. Né? E aí existe uma progressão. Você vai trabalhar primeiro de uma forma mais livre, depois de uma forma mais organizada, aí com defesa mais não tão pressionada, mas aí com defesa. Você vai criando, né? Você vai aumentando o grau de dificuldade. E é claro que isso depende muito, evidentemente, da capacidade de execução dos seus atletas. E aí, de novo, para uma criança que está iniciando, você não pode exigir que ela faça um trabalho já de altíssimo nível, tá certo? Os jogos pré-desportivos, né, onde você utiliza a mesma lógica do jogo, mas você pode criar regras diferentes para poder tornar o jogo mais atrativo, isso funciona bastante com a criançada, né? Então tem aquele famoso jogo dos 10 passes, o jogo que antes de arremessar você tem que fazer tantos passes. Enfim, você vai criando, você mantém a estrutura do jogo, só que você cria regras diferentes para tornar o jogo mais atrativo e você pode focar aquele jogo num determinado fundamento. Então, hoje eu quero trabalhar passe numa situação de jogo. Então, vou fazer um joguinho de 10 passes, vou fazer um joguinho de, sei lá, um monte de coisa que dá para fazer. São só maneiras de você trabalhar. Jogos reduzidos são aqueles jogos onde você utiliza um espaço reduzido, né, um número reduzido de jogadores. E aí você pode, já é algo que você pode, por exemplo, fazer combinações em função
das suas situações mesmo de ataque ou de defesa. Então eu vou fazer um jogo reduzido de 3 contra 3 num determinado espaço da quadra, onde eu vou trabalhar numa situação onde eu vou ter um armador, um lateral e um pivô. E aí você estabelece uma regra, olha, esse jogo é reduzido, o arremesso só pode sair dentro do garrafão, não é permitido arremessar de 3 pontos. Ou, não, vamos fazer um jogo reduzido e criar uma situação, um arremesso de 3. E aí você também vai variando. Né? Quer dizer, a ideia, isso aqui é uma ideia básica, as variações vão ficar por conta das necessidades que cada um tem para suprir a sua equipe. Então não é algo fechado, tem que fazer desse jeito. Não, isso é muito variado. Muito bem. Como estruturar as práticas, né? Isso depois a gente vai falar também um pouco, de uma maneira um pouco mais específica quando a gente falar de planejamento, que eu vou falar uma parte básica de planejamento e o Flávio vai mostrar um exemplo de planejamento de atividades que eles desenvolvem aqui no Minas. Então, fundamentalmente, é importante que você saiba, né, o que você vai ministrar naquele momento, ou seja, o que você vai ensinar para a pessoa, o que a pessoa vai aprender, tá, ok? E explicar o porquê, né? Muitas vezes a gente não explica nada, faz aí, tudo bem. Não, tudo tem um motivo. E quando a pessoa sabe o motivo, a aprendizagem se torna mais efetiva. Então, por que eu tenho que executar este tipo de arremesso e não aquele outro? Tem um motivo. Fundamental o embasamento teórico. Quer dizer, nós como profissionais de uma determinada área, nós temos que conhecer aquela área, gente. Nós não podemos mais trabalhar na base do achismo, nem do empirismo, pelo amor de Deus. Já passou essa época, né? Quer dizer, você estruturar a sua prática é muito importante. Agora você tem que ter consciência daquilo que você está falando e daquilo que você está fazendo. Porque de repente alguém vai vir te perguntar, vai vir te questionar. E você tem que ter a resposta. Para isso, é preciso estudar, é preciso pesquisar, é preciso ter tempo. Eu sei, a gente sabe que a vida, principalmente do pessoal da educação física, não é fácil. O cara trabalha, dá aula em 3 ou 4 lugares, de noite vai dar treino, muitas vezes não sobra tempo para estudar. Mas é fundamental que se estude. E hoje, né, nós temos muita possibilidade de estudar através da internet, bem, enfim, uma série de coisas. Você pode identificar modelos, por que não? De repente você apresentar para os seus atletas um modelo, mostrar um jogador que tem, ou uma jogadora, uma boa técnica de arremesso, falar, olha gente, isso aqui é uma técnica adequada de arremesso, deem uma olhada, vê como é que funciona, não custa nada. Ou, a única coisa que eu particularmente acho que não deva ser utilizada, tanto para o lado bom quanto para o lado ruim, são modelos da própria equipe, que isso pode causar um problema. Né? Então, de repente, você fala, está vendo? Ó, ele está fazendo certo, está vendo? Façam como ele. Ou o contrário, que é pior. Pelo amor de Deus, olha o que ele está... Não faça igual a ele não, hein? Pelo amor de Deus. Isso para a criança, principalmente, é um desastre. Pedagogicamente falando, é um desastre. Você expor uma criança nessa situação perante o grupo. Okay? Então, hoje tem zilhões de DVDs. Você não precisa pegar alguém do seu grupo para demonstrar. E uma coisa que eu acho que é importante, que a gente, né, considera, quando eu falo eu acho, na verdade eu estou representando aqui uma ideia de um grupo, as pessoas também têm que exercer sua criatividade, né? Não é você falar, olha, faça desse jeito e acabou, não. Eu acho que o atleta, a criança principalmente, ela tem esse direito de errar, e aí depois tudo bem, você pode até corrigir, mas ela tem esse direito de fazer algo que não está na rotina. Até porque o basquete não é um jogo de rotina, como a gente tem falado o tempo todo aqui. Muito bem. Numa aula ou num treino, vocês veem que eu estou reduzindo, né, até chegar num... Sempre pensar, principalmente para quem trabalha com criança, do mais simples para o mais complexo, do mais fácil para o mais difícil, né? Adaptação crescente nas atividades, sejam elas técnicas ou táticas, enfim. E aí, só alguns exemplos, é claro que esses números aí são só para exemplificar, mas basicamente um aquecimento, a parte principal da aula, pensando na aprendizagem. E uma coisa que eu acho que é importante, né, que a gente tem discutido, e aí o Hermes, né, defende muito essa ideia, e eu acho muito legal,
é sempre reservar um espaço na aula ou no treino para dar um feedback, para você conversar com as pessoas. Pô, o que você achou dessa aula? Foi boa? Quais foram suas dificuldades? Enfim, manter essa conversa, manter esse diálogo, porque é o grupo que você está trabalhando, é o grupo com quem você vai trabalhar há um bom tempo. E esse diálogo é fundamental. Ok? Isso eu acho que independe até de nível. Né? Bom, as correções são importantes, né? A correção de ações equivocadas. Primeiro, você tem que identificar o que vai ser corrigido e identificar de uma maneira adequada em relação ao aluno, ou ao, nós estamos falando de aluno aqui, mas ao jogador. Né? Você identificar e falar, ó, vem cá, você está cometendo tal erro, vamos corrigir. Isso não significa passar a mão na cabeça. Agora, o que não pode são aquelas intervenções do tipo, né? Pô, está fazendo tudo errado, seu burro, parece que não entende, procura outro esporte, você não serve para coisa. Isso não pode acontecer, né? Não pode acontecer, principalmente se tratando de criança. Muito bem. De novo, né, a questão do modelo, validar algum comportamento, validar algum comportamento, ou seja, da mesma forma que você está apontando um equívoco, é legal também você apontar algo que ela está fazendo bem feito. Poxa, olha que legal, você está fazendo direitinho o movimento. Pô, olha, você aprendeu, está vendo, você melhorou da outra vez. Você estava fazendo errado, agora você está fazendo melhor. Isso também faz parte do processo de aprendizagem. Dá esse feedback positivo. Feedback positivo, gente, não é só passar a mão na cabeça e falar o que ela está fazendo de certo. Quando você fala, olha, vem cá, você está fazendo um negocinho errado, vem cá que eu vou te corrigir. Isso também é positivo. É positivo e é fundamental para que ela aprenda. Porque senão você fica só naquela, pô, que bom, ó, você está fazendo tudo certo. Só que na hora que ela erra, ela também quer ter um feedback, ela também quer ter aquela atenção. Senão ela vai pensar assim, bom, das duas uma, ou eu estou fazendo tudo certo, ou esse técnico não liga para mim. Não está nem aí para o que eu estou fazendo. E, de uma certa forma, claro que não é todo mundo, mas acho que todo mundo já passou por essa situação, né, quem já trabalha há mais tempo. De uma certa forma, a gente acaba inconscientemente, às vezes dando mais atenção para quem não precisa. Para aquele cara que está fazendo tudo certo. E a gente esquece um pouquinho daquele que não está fazendo tão certo. A gente acaba procurando melhorar quem já está bem. Então esse que está bem, ele acaba sempre ficando melhor. E aquele que não está tão bem, ele vai cada vez ficando pior. Então essa é uma função que nós, professores, principalmente quem trabalha em iniciação, a gente tem que estar muito atento. Quer dizer, a correção ela tem que estar presente o tempo todo para todo mundo, a atenção tem que ser dividida por todos. Eu não posso não só pegar no pé de um, como não posso só elogiar o outro. Eu tenho que dar uma dividida nessa atenção aí por uma questão até de justiça. Então mostrar o que está equivocado, mostrar o que tem que ser feito, pedir ao aluno que entenda o que está sendo feito. Às vezes, até ontem, né, no jantar, o Mário estava mostrando, ele tem uma série de vídeos que ele filma para mostrar, falar, ó, vem cá, ó, você está fazendo esse movimento errado, olha como você está fazendo. Isso é interessante também, tendo essa possibilidade é legal. Dar retorno verbal, né, isso eu já falei. E se não teve sucesso, começar tudo de novo, gente, é a nossa função. Tem jeito, nós somos professores, principalmente quem trabalha com criança em iniciação, nós somos professores, nós temos esta função. Senão seria fácil, né? Eu só ia trabalhar com um cara bom, né? Ah, você não, só quero um cara bom para trabalhar comigo. E aí, realmente, a gente foge um pouquinho da situação. Bom, considerações finais. Acho que é importante que a gente prepare as pessoas para serem praticantes do basquete e, principalmente, gostar do esporte, né? Se ela vai ser atleta ou não, isso é um problema que vai ser definido ao longo da vida dessa pessoa. Né? Eu acho que nós não podemos, isso é uma opinião muito pessoal, tá? Desculpem se alguns não concordarem, eu acho que nós não podemos pensar em trabalhar com basquete ou com qualquer esporte, pensando que eu vou formar tantos atletas. Eu acho que isso é um equívoco muito grande. Eu acho assim, eu tenho que fazer o meu trabalho e despertar nesta pessoa o gosto pelo esporte.
encaminhá-la da melhor maneira possível para que ela possa ser, eventualmente, um praticante. Ou, eventualmente, um atleta. Por que não? Né? Quantos aqui já trabalharam com base, que é o meu caso, Paulinho, Moacir, e que eu, particularmente, nunca formei nenhum grande atleta. Que eu me lembre das pessoas que passaram pela minha mão na base, eu não me lembro de ninguém ter chegado num nível de seleção brasileira. Mas eu tenho certeza que foram pessoas que, enquanto jogaram basquete, fizeram com gosto, hoje praticam esporte. Tudo bem, não é atleta, não tem problema, mas gosta de praticar esporte. Porque se a gente ficar com esse pensamento, não, tenho que formar 3 atletas, 10 atletas, você nunca vai formar ninguém. Nunca vai formar ninguém, e aí, o que é pior, você vai desprezar aqueles outros que poderiam estar praticando. Até porque um atleta, a formação de um atleta não depende único e exclusivamente da ação de um treinador. A formação de um atleta depende de uma série de fatores. Entra a família, entra a condição social, entra a condição financeira, entra a parte escolar. Né? Quantas pessoas já passaram pela mão de vocês e falam, nossa, esse cara vai arrebentar. Aí o cara chega uma hora e fala assim, não, olha, eu não quero porque eu entrei na faculdade, vou ser médico. Pô, legal, ótimo, parabéns. Que bom, que bom. Tá bom, não formei atleta, mas pô, legal, formei um cara que gosta de estudar, que gosta de praticar. Tá bom? Eu acho que uma coisa importante é atentar para as diferenças individuais. Nós não podemos colocar todo mundo no mesmo balaio e achar que tudo é igual. Né? Entender os objetivos dos alunos, pensar na inclusão. Quanto mais gente estiver praticando, melhor para nós. E, evidentemente, né, vitória a qualquer custo, formar campeão, isso não pode ser o nosso objetivo final. Como eu falei, isso não depende, nós não temos esse poder de falar, este cara será um campeão. Por quê? Pode acontecer tanta coisa na vida desta pessoa, que por mais que ele quisesse e que eu quisesse, ele não vai poder ser, por N motivos. E aí, por causa disso, ele precisa ser uma pessoa infeliz? De jeito nenhum. Ele pode ser muito bem feliz fazendo outras coisas. Ok? Bom, pessoal, então, com isso eu encerro. Estou deixando aqui os meus contatos. Eu tenho um blog que eu escrevo coisas sobre basquete, que geralmente eu coloco artigos, eu coloco informações. É um blog informativo, ele não é um blog para ficar discutindo se a CBB tem dinheiro ou não, se tinha que convocar o Olivinho ou não. Não me interessa isso aí. O blog ele é realmente informativo. Eu procuro colocar textos, eu procuro colocar informações, enfim, está aí o endereço, entrem, fiquem à vontade, mandem sugestões, tá ok? Está lá o meu e-mail também, e eu vou deixar com vocês, agora que eu sou importante, eu tenho um e-mail também da CBB, né? Então, por favor, anotem aí, além deste e-mail, tem o dante.rose@cbb.com.br. Ok? Entrem em contato, bom, enfim, a gente vai estar aqui, todo mundo junto. Então, a gente encerra por aqui, mantendo o nosso horário, lembrando... Você vai dar algum aviso? Só lembrando que à tarde nós teremos às 14 horas, lá no Minas, na Arena, aí você explica direitinho, nós vamos começar já com as questões práticas, nós já vamos ter a aula do Flávio sobre fundamentos de ataque, na sequência, né? São 2 aulas com o Flávio e já vamos ter a primeira aula com o professor Mário, né? O tema treinamento, preparação física.